Olá pessoal, tudo belezinha? Vamos para a nossa aula de ciências então? Mas antes vamos recordar o que nós vimos na última aula. Então nós vimos a diferença dos meninos e das meninas, né? Essa diferença que nascem com eles. Então nós tínhamos o quê? Os caracteres primários, que eram o quê? Os órgãos genitais. Então os meninos nascem com o pênis e as meninas nascem com a vagina, os caracteres primários. E na adolescência aparecem então os caracteres secundários, que são aquelas características que aparecem com uma mudança que ocorre no corpo, que nos meninos são quais? Lembra da barba, do engrossamento da voz. E nas meninas? As meninas é o crescimento do seio, o alargamento do quadril, certo? E hoje então nós vamos ver um pouquinho mais a diferença de um e para outro. Vamos falar sobre os órgãos genitais. Meu Deus, prof, que vergonha! Hoje nós não vamos estar em sala, não vamos poder conversar tão abertamente, que meus pais estão aqui do lado, eu vou ter vergonha? Não precisa ter vergonha não, pessoal. Claro que a gente tem vergonha, mas não precisa, porque é algo que todo mundo tem, é algo natural, então não é algo para se envergonhar, certo? Então vamos começar a falar sobre os órgãos dos meninos. Me acompanhe então lá na página 268. O que nós temos lá então, pessoal? Vejam ali. Nós temos o pênis e o escroto, certo? Que são as partes expostas nos meninos. E aqui então nós temos o desenho ampliado, certo? Então aqui nós temos o pênis, que é essa região aqui que está exposta, e que é ele que vai levar o espermatozoide para dentro do útero da mulher durante o ato sexual, tá? Aqui então nós temos a região interna. E aqui, ó, estão vendo isso aqui? Esses daqui são os testículos. E eles ficam nessa partezinha aqui, ó. Ficam no escroto. Essa pelezinha, ela protege os testículos, certo? O que acontece aqui nos testículos? Acontece a produção de espermatozoide e também do hormônio masculino, sexual masculino, certo? Então, os espermatozoides são produzidos aqui e passam por esses dutos, ok? Aí, quando eles chegam na vesícula seminal e na próstata, esses dois, eles produzem, deixa eu mudar aqui para essa luz não nos atrapalhar. Então, esses dois, eles produzem um líquido que junto com o espermatozoide que chegou aqui, formam o sêmen. Então, esse líquido, ele nutre o espermatozoide e facilita essa passagem dele aqui pela uretra, tá bom? O que ocorre aqui também nessa uretra? Estão vendo o que nós temos aqui? Nós temos a bexiga. Então, aqui na bexiga, também, daqui da bexiga também sai a uretra. Então, o xixi vem e passa por aqui. Então, pela uretra passa o sêmen, que carrega o espermatozoide, e o xixi, certo? Agora, então, vamos ver nas mulheres como que isso se organiza. Então, vejam lá. Nas mulheres, nós temos, então, aqui a vagina e a parte que fica exposta é a vulva. E a vulva, o que tem lá na vulva? Nós temos os grandes lábios, é somente essa parte aqui que é exposta, tá, pessoal? Tudo isso aqui fica lá pra dentro. Então, nós temos aqui os grandes lábios e os pequenos lábios aqui. Ali também nós temos o clitóris, que é essa bolinha, e nós temos a abertura da vagina. Então, que é por essa abertura aqui que entra o pênis durante o ato sexual.
E o que mais nós temos? Nós temos o ovário, então nós temos 2 ovários aqui, certo? E semelhante ao homem lá, lembra que lá no testículo é produzido os espermatozoides? Pois bem, nas mulheres, as mulheres têm o ovário, então aqui no ovário que é produzido o hormônio sexual feminino e também os óvulos. Os óvulos, eles saem daqui, que daí junto com o espermatozoide que entrou, tá? Fecunda, e daí que acaba gerando o bebê. Mas isso é um assunto para a próxima aula, certo? Então, nós temos os ovários, as tubas uterinas, certo? Que liga o ovário ao útero e que também é responsável por esse caminho que os óvulos fazem, certo? Então, pensando em tudo isso que eu falei para vocês, deem uma lida melhor ali nesses textos e respondam essas questões aqui. Certo, pessoal? Viram? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Todo mundo tem, certo? Se é homem, tem o que é de homem. Se é de mulher, é para ter o que é de mulher. Mas o que mais que acontece no corpo? Então, muitas mudanças ocorrem com esses hormônios, certo? Aqui no livro, então, ele classifica 3 fases que ocorrem essas mudanças, as 3 fases da adolescência, tá? Me acompanhem lá na página 270. Nós temos de 11 a 12 anos, de 13 a 14 e de 15 a 16. Vamos ver lá, então, o que acontece com o corpo na adolescência, certo? Como que a gente sabe que tá na adolescência? Como que a gente sabe que não é mais criança? Há algumas características não só físicas também, mas psicológicas. Por exemplo, os meninos começam a se interessar mais pelas meninas, ou vice-versa, né? O interesse em sair com os amigos sem a presença dos pais já são alguns indicativos, tá? Mas daí, então, nós temos também... claro que a gente não pode deixar de lembrar das brincadeiras. Então, aquelas brincadeiras que a gente brincava também já não tem mais tanto interesse, né? Então, deixa de brincar para fazer outras coisas. Então, vejam só, isso já são mudanças. E tem as mudanças do corpo. Então, me acompanhem lá nesses post-its colocados ali. De 11 a 12 anos nas meninas. Então, tem aumento da produção do hormônio, então a pele fica mais oleosa, acabam aparecendo as temidas espinhas, tá? As meninas começam a crescer muito rápido, acompanhado pelos órgãos, certo? Então, o útero também, ele cresce, e com isso, o que acontece? Pode surgir ali, entre os 11 e 12 anos, a primeira menstruação, tá? Por falar em menstruação, meninas, é importante saber, é importante lembrar que quando chega esse período, né, então precisa ter um cuidado redobrado com a higiene. É preciso visitar o banheiro com mais frequência para ver se é preciso fazer a troca dos absorventes. Quando sai, é preciso levar absorvente extra, porque nunca se sabe se vai precisar trocar, tá bom? Agora vamos ver lá o dos meninos, me acompanhem lá. Então, nos meninos também tem aumento da produção do hormônio, que também a pele fica oleosa e tem o surgimento das espinhas. Crescem as mãos, os pés, os pelos pubianos, o pênis. Mas das meninas também começam a crescer os pelos também, certo? A voz engrossa dos meninos, o odor do corpo também muda
e pode ocorrer a primeira ejaculação. Então, nas meninas pode ocorrer a menstruação e dos meninos a primeira ejaculação. O que é ejaculação? É quando sai o sêmen lá do pênis, como eu tinha explicado anteriormente, tá? Gente, então os pelos também aparecem tanto nos meninos como nas meninas e o odor também. Então, aí nós precisamos ficar mais ligados na higiene, tá bom? Então, tomar banho todos os dias, depois de tomar banho, passar o desodorante. Às vezes, quando a gente sente alguém com cheirinho um pouquinho mais forte, não quer dizer que a pessoa não tenha tomado banho. Às vezes, ela só esqueceu de passar o desodorante, tá? Por isso é importante tomar banho e já passar. A troca de roupa, lavar sempre a roupa também e trocar os calçados, né? Porque o chulezinho também aparece, não é verdade? Então, se a gente usa o sapato fechado todos os dias, o mesmo sapato, acaba acumulando aquele cheiro ali. Então, é importante trocar de sapato, lavar a palmilha, até usar um talquinho para não aparecer esse cheiro. Belezinha? Agora, então, vamos falar dos 13 e 14 anos. Vamos lá, me acompanhem lá. Nas meninas. Então, nessa idade as meninas já não estão mais crescendo tão rápido, certo? O quadril alarga, porque se acumula bastante gordurinha ali. A cintura afina, certo? E a produção do hormônio, então, se estabiliza. Já os meninos, o que acontece? Eles começam a crescer, quando eles dão aquele estirão, sabe? Quando você olha e fala assim, gente, o que aconteceu com esse menino que ele tá desse tamanho de uma hora para outra? É isso que acontece. A barba começa a se desenvolver, começa a ficar mais grossa, eles começam a comer muito, porque o apetite aumenta. Por quê? Porque a produção do hormônio também aumentou. Tá, beleza? E agora vamos lá para a última parte, dos 15 e 16 anos. Então, nas meninas ali, para finalizar essa parte da adolescência, os seios param de crescer, elas param de crescer também e os ovários param de se desenvolver. E os meninos? A produção de hormônios deles se estabiliza. Eles já não crescem com tanta rapidez assim, né? Acaba sendo mais lento. E os órgãos genitais deles também param de crescer, de se desenvolver. Tá bom? É importante falar que algumas pessoas, tudo isso que nós acabamos de ver, acontece antes, tá? E algumas pessoas acontece depois. É normal, então depende de cada corpo, de cada organismo, certo? Tem ali algumas questões, vou deixar umas questões para vocês responderem também. Vocês acham que, qual dessas, primeiro, vocês acham que vocês já estão em uma dessas fases? Qual dessas fases vocês se identificaram ali? Eu quero saber, hein, pessoal? Vou deixar as questões lá. Mas antes, vamos ver esse gráfico aqui. O que esse gráfico representa? Aqui nós temos os hormônios. Essa linha aqui toda representa os hormônios. E aqui representa as idades dos meninos e das meninas. Conseguem enxergar lá? Enxergar lá que nós temos duas linhas. A amarela e a verde. Aqui dos 8 aos 12 anos, então, nós vemos que nos meninos e nas meninas, o nível de hormônio deles é o mesmo, tá? Tá numa linha reta, é igual. Aí já aqui, ó, dos 12 anos até aproximadamente os 16, já muda, ó. Um teve um salto rápido e curto, o outro teve um salto mais longo. E após os 16, então, teve a estabilização desse hormônio. Então, ele já ficou mais calmo, passou a ser o mesmo para os dois.
Desse será que é o hormônio das meninas? Será que é o amarelo? Ou será que é o verde? Lembrem lá do que a gente viu. Releiam os textos para vocês saberem as respostas dessas questões, certo? Então vejam lá certinho para vocês conseguirem responder, porque também tá susse no mousse, pessoal. E para finalizar, então, nós vamos falar, temos um texto lá, uma crônica sobre a festa dos sonhos da Júlia. Gente, aqui os 15 anos marca um rito de passagem, certo? As meninas hoje em dia, será que elas têm o mesmo desejo de fazer festa de 15 anos? E aí, meninada, me respondam, vocês têm essa vontade? Quando eu tinha 15 anos, era o meu sonho fazer essa festona, né? E é algo que já vem lá dos nossos antepassados. Então, a minha mãe teve, minha avó teve e assim por diante. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, os desejos são diferentes também. Queria saber de vocês se vocês têm esse desejo. O que é a festa de 15 anos? Então, essa festa que marca esse rito de passagem, que a menina se veste de princesa, que ela dança com o pai. Hoje em dia tem até o príncipe, né, da festa. E aí, o que fala nessa crônica aqui? Fala dessa menina, da Júlia, que ela sempre foi uma criança muito alta, que ela queria muito fazer a festa de 15 anos dela, daí ela fala sobre as mudanças que teve ali, depois vocês leiam direitinho para vocês verem, certo? Mas ela não achava que ela se encaixava em nenhum e nem outro lugar, por quê? Como ela era muito alta, com as pessoas da idade dela, ou até mesmo as crianças mais novas, ela era muito alta, então ela acabava ficando ali meio que para escanteio. Já para as pessoas mais velhas, ela ainda era dada como uma garotinha, certo? Então ela não se encaixava nenhum e nem outro. Mas essa passagem ali dos 15 anos dela foi tão importante para ela que houve uma mudança. Ali no final do texto, ela até comenta assim, que naquele dia ela chegou mesmo à altura dela. O que isso quer dizer, pessoal? Será que assim, de uma hora para outra, ela chegou mesmo na altura? Na altura, literalmente falando? O que vocês acham? Leiam bem o texto lá para vocês conseguirem interpretar, tá? Porque é fundamental que vocês leiam para conseguir responder aquelas questões ali. Mas eu vou falar para vocês para ajudar nessa interpretação. Então, de tudo que ela passou ali, então esse chegou mesmo à altura quer dizer que ela amadureceu emocionalmente, certo? Então, finalmente, ela era uma pessoa alta, mas ela já não era mais criança, tá? Então ela amadureceu, ela já estava, não chega a ser adulta, né? Mas ela já não é mais criança, então ela amadureceu e já o amadurecimento psicológico dela já estava compatível com a altura, ok? Então é isso, pessoal. Respondam ali, certo? Na página 272 e 273, e as outras que nós vimos. Espero que tenham gostado, que não tenham ficado com muita vergonhinha, tá bom? Não fiquem com vergonha, como eu disse, é algo super natural, é algo que nós temos mesmo e a gente precisa falar sobre isso, tá? Porque é o nosso corpo, beleza? Sejam felizes com o corpo de vocês, aceitem essas mudanças e vamos entender o que acontece com a gente pra gente passar melhor por essa fase da adolescência, tá bom? Então, ó, beijinho no coração e até a próxima aula, que daí nós vamos ver o que acontece daí na fecundação, tá? Certo, pessoal? Beijo no coração, nos vemos, até a próxima.